Efésios capítulo 4. Gente, meu irmão tá aqui hoje. Ele é crítico, tá? Entendeu? Eu tô nervosa com ele ali. Nunca preguei aqui com ele aqui, entendeu? Mas eu tô nervosa. Aleluia. Olha, cara, só hoje que eu vou pegar ele velho. Efésios capítulo 4. Nós vamos estar lendo do versículo 21 ao versículo 24. Aleluia. Eu quero pedir para ser bem ágil, porque eu vou falar bastante versículos. Aleluia. E peço que ele me ajude. Aleluia. Efésios 4, no versículo 21 ao 24. Todos já viram, amém? Amém. Vamos estar lendo. Com certeza você ouviu falar dele. E como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandone a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Aleluia. Deus desse faz que a gente não fica quieto, não. Irmãos, eu vou passar para vocês que eu estou muito nervosa. Eu nunca me senti tão nervosa como eu me senti hoje. Gente, eu nem comi hoje. Não consegui almoçar e com o coração ardendo por essa palavra. Eu não sei se isso já aconteceu com os irmãos, aqueles que têm costume de ministrar, ou aqueles que têm costume só de ler. Aleluia. A palavra arde tanto que você não consegue parar de pensar nela. E desde que foi no tempo, foi na segunda-feira, eu estava no trabalho. E a palavra foi me dada. E ela já por isso no cerebro falou assim: olha, você tem 2 versículos para ministrar. Efésios capítulo 4, do versículo 23 ao 24. E Romanos capítulo 12, versículo 2. E eu fiquei nessa distração de o que pregar. E aí eu comecei a ler o contexto de Romanos e li o contexto de Efésios, a qual a gente está aqui. E eu escolhi Efésios. E nesse capítulo específico, essa carta, Paulo, ele estava falando como a cidade de Éfeso deveria agir. Como a cidade de Éfeso deveria seguir a Bíblia. E para quem não sabe, Paulo, ele escrevia cartas às cidades para poder orientar elas. E nesse momento com Éfeso não era diferente. No versículo 17 ao versículo 24, ele estava relembrando de como não devemos olhar para aqueles que são gentios pagãos, ou seja, ignorantes. Para aqueles que sabem da verdade, mas não preferem segui-la, preferem de maneira contrária. Ele estava falando que aquelas pessoas, aquela cidade, não deveria seguir esse mesmo costume. E ele falou exatamente assim, no versículo 17 fala: portanto, em nome do Senhor eu digo, insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos dele não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo.
E aí, Paulo fala assim, para eles abandonar o velho homem. Espírito Santo. Sabe o que as pessoas acham? Que o velho homem, ele é apagado a partir do batismo. Não, me batizei, o velho homem morreu. Quem te disse? O batismo se refere a você crer em Jesus. A criatura que você está se mostrando ser. Quem for batizado será? E aquele que não for batizado será? Se na Bíblia fala que aquele que for batizado será salvo, isso significa que se você está sendo batizado hoje, você reconhece que Cristo, ele veio como Messias. Então é para isso que servir o batismo, para você reconhecer quem é Cristo na sua vida. Só que as águas não matam o velho homem, não. No 23, ele fala assim, versículo 23, Efésios capítulo 4, versículo 23, ele fala assim: é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Abra comigo Colossenses capítulo 3, versículo 9 e 10. Colossenses capítulo 3, no versículo 9 e 10. Eu vou estar lendo. Tem um tempo. Olha como Jesus é lindo. Mas eu vou estar lendo para a gente não tomar muito tempo. 9 e 10 que diz assim: não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes e se vistam como uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa. Repita comigo, pessoa. Que Deus, o seu Criador, está sempre renovando. Repita comigo, sempre renovando. Aleluia. Para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês conheçam-o completamente. Aqui a gente já não está falando mais de Jesus, não. Aqui a gente está falando de Deus. Aqui a gente está falando do Deus Pai. Aleluia. Nesse momento, aleluia, Deus é lindo. Quem é você está rindo? Olhando para vocês, e vocês são meu foco de hoje, tá? Aqui nesse momento, Paulo fala assim: para que haja renovação é necessário abandono de si mesmo. E muitos falam do ato da renúncia, mas pouco se fala da roupa nova que Deus libera, a fim de você se parecer só um pouco com Ele. Colossenses fala exatamente sobre isso. Olha só, uma nova pessoa. Sabe o que eu mais ouço as pessoas falar? Eu não vou mudar meu jeito, não. Eu vou ser ignorante, vou ser sincera. Eu não sou nem aí. Mas não é piada não, tadinha. Eu não tô nem aí. Eu sou assim, eu nasci assim, eu morri assim. Pra conhecer Deus, assim, assim não vai. Deus está liberando hoje uma nova pessoa para você. A fim só de que você
conseguir ter tempo para mandar para Gabriel como era a prisão de Roma, a qual Paulo ficava. Era no calabouço, era úmido, não tinha luz, no máximo uma luzinha lá no final com fogo. Só. E a Bíblia fala que ele libera bênçãos espirituais. E sabe o que ele fala para aquelas pessoas na carta? Que ele estava preso porque o Senhor permitiu. Aleluia. Sabe qual é o nosso mal? É achar que a gente está certo o tempo todo. É achar que a gente é santo demais. Oh, glória a Jesus. É achar que se o outro pensa de uma forma diferente, sou eu que estou certo e você está errado. E te exclui. Exclui de novo uma nova opinião, de um novo jeito de olhar. Esse é o nosso mal. Paulo foi usado poderosamente por Deus, mas mesmo assim ele se humilhava para qualquer pessoa que se pusesse sobre ele. Ele entendia, aleluia, a hierarquia que ele vivia. E ele, se necessário, ele fosse preso, ele, sabe o que? Eu te dou um exemplo. Pedro estava preso na prisão, a igreja orava. Quem foi que libertou preso da prisão? O próprio Deus libertou Pedro da prisão. E Deus podia fazer isso com Paulo. Ele poderia ter liberado Paulo da prisão. Só que Paulo escolheu não ser parado na prisão. Paulo escolheu, aleluia, algo dentro dele falou assim: eu preciso levar a mensagem de qualquer forma. E ele escolheu um método que não podia parar ele, diga. Não podia parar ele. Escrever cartas. A maioria das cartas feitas por Paulo foi escrita na prisão. E hoje eu tenho que, aleluia, eu tenho que escrever isso. Aleluia. Glorificado é o teu nome. Aleluia. Satanás faz exatamente isso. Ele prende você. Ele prende você num estado espiritual, em uma situação sem saída, e um pensamento assim, fazendo você paralisar. Ficar parado em um lugar. É exatamente isso que Satanás faz na nossa vida. Ele te prende, falando assim: não vai hoje, não vai mudar em quê? Não lê a Bíblia, não. Você não entende? Para que você vai ler? É exatamente isso que Satanás faz com você. Ele fala assim: para que você vai ler a Bíblia se você não entende? Se você dorme o tempo todo? Aleluia, aleluia, mas eu quero, aleluia, liberar uma palavra para você. Romanos capítulo 8, versículo 5 ao 6. Irmão, vocês estão me entendendo? Glória a Deus. Aleluia. Romanos capítulo 8, do versículo 5 e 6, que diz assim: porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabam morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão uma vida eterna e paz. Sabe o que Deus falou comigo? Como você tem renovação da parte de Deus, fazendo exatamente o que essa carne deseja. Eu quero renovação. Mas eu não quero a Bíblia. Eu quero renovação. Eu venho uns 4 domingos. Mas eu não vou fazer nada para Deus para essa renovação. Nada. Eu vou vir uns 4 domingos buscando uma renovação de mente. Mas eu não vou fazer nada por essa renovação. Meu Deus. Glorificado é o teu nome. Glória a Deus. Sabe o que Deus falou comigo? Quando Deus ele fala sobre renovação de mente e libera uma nova pessoa pra gente, vai muito além de você deixar de ser quem você é. Sabe o que Deus falou comigo? Porque aquele que não tem caráter, Deus dá. Aquele que não tem libertação, Deus liberta. Aquele que não, aleluia, aquele que não conhece o
está sendo controlado pela carne. Não tem meio termo. Se sua mente não está sendo controlada pelo Espírito, ela está sendo controlada pela carne. Clara, me fala isso. A ansiedade te vence. A depressão te vence. O desânimo te vence. Aleluia, aleluia, aleluia. A falta de vergonha te vence. Aleluia. A vontade de não querer ir para a igreja te vence. Aleluia. Ah, porque está frio. Ah, porque não dá. Ela te vence. Essa vontade, aleluia, da carne, que você dá liberdade, ela te vence. Você não deve uma representação de como a nossa alma está no meio, o nosso espírito de um lado e nossa carne de outro lado. E eu acho muito engraçado que, estando perto do Espírito Santo de Deus, fica um método, um acesso mais maleável de você começar a entender até as pessoas irritadas do seu lado. Eu vou dar um exemplo. Alguém chega estressado perto de você. Se você estiver perto do Espírito Santo de Deus, Adriel, você vai virar para aquela pessoa: está tudo bem com você? Você começa a se acalmar, passar calma para a pessoa que está estressada com alguma coisa. Isso é uma mente controlada pelo Espírito. Mas alguém chega estressado perto de você, você está dominado pela carne, você vai se estressar junto com ela. Você não vai passar calma para aquela pessoa. Você vai passar o mesmo estresse que você já está cheio para aquela pessoa também. E Deus está falando assim: não é necessário você vir aqui na frente, não, para você reconhecer o Espírito Santo que já habita dentro de você. Ele existe dentro de você. É necessário você acessar a Ele. É por isso que Paulo ele fala sobre essa eterna
você se enche sua cabeça? De trabalho. Sabe do que você se enche na sua cabeça? Com a sua casa. Eu tenho que fazer, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Sabe com o que a gente se enche? Com o celular. A gente se enche a nossa mente com tanta coisa para não pensar, mas com o básico, que é se encher do Espírito Santo de Deus, a gente não se enche. A gente se enche com tantas coisas acessíveis facilmente, que o Espírito Santo que já está lá dentro falando assim para você: está na hora de você jejuar, está na hora de você caçar uma Bíblia para ler, está na hora de você se voltar mais a mim. Você não se enche. Irmão, a gente entra agora no último versículo, Romanos capítulo 12, versículo 2. Último. E aqui eu fecho para iniciar o meu ato profético. Eu creio que Deus se faz aqui presente nesse lugar. Romanos capítulo 12, no versículo 2, fala assim: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Deus me deu 5 estágios. E o meu ato profético vai ser o seguinte: se hoje você se encontra dentro desses 5 estágios agora, eu vou mencionar hoje, eu quero que você venha aqui na frente meditando em uma dessas palavras, em um desses estágios que eu coloquei. E na medida que você fazer aqui, a gente vai fazer oração da mente. Deus falou comigo que eu precisava fazer a oração da mente da pastora Diana. E não vai ser eu que vou liberar algo na mente de vocês. É Deus, é você mesmo que vai liberar algo para a sua mente. Aleluia. E na medida que eu for orando a oração da mente, vocês vão repetir juntamente comigo. Aleluia. Os 5 estágios são: glória a Deus, viver diferente. A segunda, permissão. A terceira, transformação. E a quarta, completa mudança. Paulo, Romanos capítulo 12, versículo 2, ele fala: aleluia, Deus ele se faz aqui presente nesse lugar. Não vivam como as pessoas desse mundo. Aleluia. Não, aleluia, viver diferente. Eu preciso viver diferente. Coloca aqui na frente. Eu preciso viver diferente como as pessoas desse mundo, porque eu não vivo igual. Então eu preciso viver diferente. Olha na frente, aleluia. Permissão. Aleluia. Mas deixe que Deus nos transforme por meio de uma completa mudança de mente. Aleluia. Eu preciso permitir que Deus me transforme. Se não coloca na frente a mente, eu preciso permitir que Deus, aleluia, que Deus nos transforme. Ninguém está certo nada. Está todo mundo muito bem. Quarta, transformação. Aleluia. Uma completa, aleluia, que o transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Aleluia. E por último, completa mudança. Aleluia. Quem está vivendo a completa mudança de Deus aqui nessa noite? Eu quero que você se coloque aqui na frente também. Aleluia. Aleluia. Nessa noite eu vou te pedir, aleluia, que os irmãos tenham nessa mesma pegada, glória a Deus, aleluia, e vocês coloquem a mão sobre a mente de vocês nessa noite. Vocês que estão aí sentados também, coloquem a mão na mente de vocês nessa noite. E toda palavra que eu falar, vocês vão repetir juntamente comigo. Pai Celestial,